Olá, como você está? Tudo bem? Olha, vou te convidar a assistir uma aula de inglês comigo, tá legal? Então vamos comigo para a nossa English Class. Essa aula é para iniciante, beginners. Então eu vou trazer para vocês algumas noções sobre a nossa aula. Qual que é o assunto de hoje? What is today's class? Nós vamos falar então sobre o Simple Present. Ok, mas o que é Simple Present, professor Marcelo? Bom, a tradução dele é presente simples. Talvez ainda não tenha você tido ideia do que é o presente simples. E é justamente aí que nós vamos estudar. O que é esse presente simples? O que isso quer dizer, presente simples? O presente simples é um tempo verbal que você se utiliza para você falar sobre a sua rotina. Então, quando você quer falar sobre o seu dia a dia, você usa o Simple Present. Em português nós usamos isso e em inglês também. Então, quando você fala sobre atividades como escovar os dentes, você vai utilizar o Simple Present. Então, nós vamos trabalhar com as principais características do presente simples. Aqui tem um exemplo de uma frase no presente simples. I brush my teeth 4 times a day. Então, eu escovo os meus dentes 4 vezes por dia. Então é a rotina dele. Tem outras rotinas também que nós vamos trabalhar. Para que nós possamos entender o Simple Present, nós vamos trabalhar com algumas palavras-chave. A primeira são os auxiliares. Se você observar essa figura, a moça, para ela brincar de pular corda, ela precisa de um auxiliar, a própria corda. Talvez um tênis específico, um local. O rapaz com seu skate, ele precisa do capacete, às vezes de um joelheiro, são os auxiliares. Inclusive o tempo verbal. Você, para conter, para explicar, para passar a mensagem de algo rotineiro do seu dia a dia, você precisa de auxiliares. Para isso, nós contamos com 2 auxiliares. Você tem o do e você tem o does. São auxiliares. Eles auxiliam a frase a passar a ideia de dia a dia, de rotina. Aí pode ser que você esteja se perguntando, auxiliares, do e does? Eu não me lembro de ter visto isso, ou ele serve para quê? Então, vamos começar pelo auxiliar do. Então, esse auxiliar do, ele é referente ao presente simples e ele não tem tradução. Professor, mas como assim? Ele aparece na frase e não tem tradução? Sim, ele não vai interferir no sentido do verbo. Lembra daquela frase? I brush my teeth 4 times a day. Eu escovo meus dentes 4 vezes por dia. Então ele não vai interferir no sentido da frase. Por isso que o auxiliar do geralmente não tem tradução. Ele não vai influenciar igual a outros verbos que nós veremos nas próximas aulas, como os modais, por exemplo. Outra característica do auxiliar do é, ele tem uma função. Professor, então, ele não tem tradução, mas tem função? Sim, e a função dele é muito importante. Este auxiliar, quando você o observa numa frase, ele vai te indicar o tempo verbal. Então, ele te indica que é presente simples. Quer dizer que quando ele aparece uma frase, eu entendo que é presente. Não é passado, não é futuro. E é o presente simples. Então, essa é a função dele. Tem outra? Sim. Indica o sujeito da frase. Olha, então ela é importante, né? Até o sujeito ele indica? Sim. Quando você encontrar sujeitos como I, you, we and they, o sujeito que você vai usar é o do. Então, até isso ele te indica. O sujeito da primeira pessoa do singular, da segunda pessoa do singular, terceira pessoa do plural. E ainda ele indica
ao utilizá-lo, ao ser observado esse do, que a frase está na forma interrogativa. Então, quando você observar o do, ele te indica que é presente, indica o tipo de sujeito e indica que a frase está na interrogativa. E, além disso, negativa. Olha o tanto de coisa que esta palavra te mostra. São duas letras, do, mas olha o tanto de coisa que ele te mostra. Tanto a tamanho, a importância dele. Então, o que nós estamos vendo mesmo? As características do Simple Present. Nós começamos pelos auxiliares. Tem mais coisa para vir ainda, mas nós escolhemos o começo auxiliar. Nós começamos pelo auxiliar do, esse que você viu, que mostra o tipo de sujeito, que é presente, que é utilizado em frases negativas, interrogativas. E agora nós vamos para o does. Você lembra no começo que nós temos dois auxiliares? Do e does. Então, agora nós vamos estudar o does. O auxiliar does não tem tradução também. Quando você encontrar numa frase, você não precisa se preocupar com a tradução dele. Ele é um auxiliar, mas tem função. E essa função, ela vai te ajudar a identificar rapidamente que o tempo verbal, o presente simples, não é um tempo verbal que expressa a ação que está acontecendo nesse momento como presente simples ou algo que aconteceu como passado simples. Não. O does indica presente simples, indica algo rotineiro. O does, ele indica o tipo de sujeito. Você vai ver que o sujeito da frase é a terceira pessoa. He, she, it. Você se lembra, né? Esses pronomes, eles são da terceira pessoa do singular. He é ele, she é ela, it é um pronome que substitui um animal, um objeto. Então, essas palavrinhas são chamados subject pronoun. Ele substitui o nome. Então, quando você vir o auxiliar does, automaticamente você já sabe que o sujeito é a terceira pessoa, ele ou ela. E você, ao observar a palavrinha does, você automaticamente entenderá que aquela frase ou está na interrogativa ou na negativa. Então, um elemento só, quando você bate no texto, você bate o olho no texto, já tem essa indicação para você. Como é uma frase, então, no Simple Present? O que a gente tem quando nós vamos observar um texto, um parágrafo? Como que eu entendo, na hora de fazer a prova, que aquela frase pertence ao presente simples? Vamos ver, então, alguns exemplos. Antes de mostrar o exemplo, eu gostaria de pensar junto a você uma fórmula. Eu trouxe a você sujeito, verbo e objeto. Então vamos pensar juntos nessa fórmula. Subject, o sujeito. O que é o sujeito? Aquela pessoa, aquele ser que faz a ação. Ele que está empenhando alguma ação. Verb é o verbo. É uma palavra que expressa uma ação. Lembra da frase, eu escovei os dentes? Então, brush, escovar, é a ação. E o objeto é aquele que recebe a ação. Eu escovei o quê? Os dentes. Os dentes estão recebendo a ação de escovar. Então, é uma fórmula. É interessante você lembrar dessa fórmula para que você possa posicionar os auxiliares do e does na frase. Quando você se torna familiar a esta fórmula, o aprendizado da língua inglesa fica muito mais fácil, porque você começa a analisar as frases e entender o sentido dela. Então, a tradução da nossa fórmula é sujeito, verbo e objeto. Grava isso, tá bom? Eu destaquei em vermelho para você lembrar. S de sujeito, subject. V de verbo, verb. E o O de object, objeto, SVO. Agora, nós vamos ver os equivalentes.
I brushed my teeth. Então é aquela primeira frase. I é o sujeito da frase. O sujeito, ele sempre vem antes do verbo. O verbo em si, brush, verbo, e my teeth, os dentes, como objeto. Então, você pode começar a entender esta sequência de frase. Assim, nós temos uma frase afirmativa. Você tem o sujeito, I, você tem o verbo brush e o objeto. Ó, subject, verb and object. Quando você tem essa sequência de frase, você entende automaticamente que é uma frase afirmativa. Ótimo, frase afirmativa. Estou afirmando. Agora, como que nós fazemos a frase negativa? Muitas vezes o professor pede que você transforme a frase para negativa ou que você identifique no texto. Você, às vezes, nem precisa traduzir a frase ou entender todo o vocabulário. Você vai se apegar a essas palavras-chave, vão ser o seu guia, o seu aliado nessa construção. Bom, primeiramente, você sabe que para fazer frases negativas, você precisa colocar o not. Então, o primeiro pensamento que temos é, vou colocar not, a frase está negativa, ótimo. Mas não. A palavra not tem uma posição específica. Ela vai ficar entre o sujeito da frase, I, e o verbo da frase, neste caso, brush. Então, houve um espaço ali. I, um espaço, brush. Ótimo, eu comecei a fazer a frase negativa. Aí você pensa, basta trocar apenas de posição no começo da frase, no final? Não. Vamos rever o auxiliar do. Ó, não tem tradução, ele tem função, então ele indica que é presente simples, indica o sujeito da frase, indica que está na forma interrogativa ou negativa. Então não basta só você colocar a palavrinha not. Você tem que mostrar, você que está construindo a frase, você tem que mostrar para quem está lendo a sua intenção. A sua intenção não é mostrar que algo está rotineiro, dia a dia. Então, como que você mostra? Você vai se utilizar do auxiliar do. Então, aqui está a frase. I do not brush my teeth. Agora sim. Então, você tem, com a presença do do, mostrando que é presente. Você tem com a presença do not, mostrando que é presente e negativo. Agora sim, a sua frase está completa. Por isso que era importante você lembrar sujeito e verbo. E neste espaço entre o sujeito e o verbo, você coloca as duas palavras principais. Professor, parece que eu vejo lá na frase don't. O que é isso? Isso é a forma contrata. Então você pega do, esse auxiliar, e contrai, junta os dois, do e o not. O da palavrinha not desaparece, você coloca um apóstrofo e faz a forma negativa. I don't brush my teeth. Eu não escovo meus dentes. Não faz igual ele não, tá bom? Eu escovo todos os dias, tá bom? O auxiliar does também aparece nas formas negativas, porque a gente viu que o do aparece. E o does? Simple present tense, forma negativa, I brush my teeth. Eu escovo meus dentes, eu quero fazer a frase negativa agora. Então, você já percebeu que não basta só colocar o not. Você tem que colocar na posição certa, que é entre o sujeito e o verbo. Basta só aquilo lá? Não. Você aprendeu também que tem que aparecer, você tem que informar o auxiliar. Do. Professor, agora eu quero variar um pouco. Eu quero colocar does agora.
para fazer o uso dele, porque até agora eu usei só o do, eu quero colocar agora does. Bom, eu vou te dizer uma coisa. Se você fizer a frase desse jeito, a frase está incorreta, o seu professor vai brigar com você. Mentira, ele vai ficar triste, mas vai te ensinar que está incorreta. Vamos ver por quê? Vamos rever então o auxiliar does. Aí nós vamos perceber aonde que está o nosso erro. Você já sabe que não tem tradução, tem função, indica o tempo verbal presente simples, ok. Ótimo. Presente simples, nossa intenção é presente simples, até aí está certo. Ele indica a frase negativa. Pois é, Marcelo, então aonde que nós estamos errando ali, ó? Né? O que será que está de errado naquela frase? Por que eu não posso colocar I does not? Por causa disso. Se você olhar aqui, o tipo de sujeito para colocar does tem que ser he, ele, she, ela, ou it, que é ele ou ela para objetos animais. E ali, ó, agora sim, eu coloquei he does not brush my teeth. Então, naquela forma I does not não é possível colocar, estaria errado. Você só emprega does quando o sujeito da frase for he, escreve para não esquecer, he, she ou it. Aí você pode colocar does not. Você pode ainda fazer a forma contrata, doesn't. Olha que bonita pronúncia. He doesn't brush my teeth. É bonito, é gostoso falar doesn't. O que é doesn't mesmo? É o auxiliar does, que é auxiliar do presente simples. Ele te informa que o sujeito está no singular e ainda a terceira pessoa e você fez a forma contrata. Você colocou o not pertinho dele, o O desaparece e você coloca um apóstrofo, doesn't. O simple present na forma interrogativa. Nós estávamos fazendo negativa, né? Agora vamos para interrogativa. A nossa frase modelo. Você pode colocar várias outras frases para você estudar. Essa é só o exemplo para que você possa, em casa, estudar, identificar. Pegue o seu livro ou o material que você tem e você vai analisar a frase. Agora, com esse novo olhar, você vai ler o texto e identificar. Opa, encontrei do, encontrei does. Será que é interrogativa? Será que é negativa? Agora é com você. Vamos continuar? Frase interrogativa. Vamos analisar então o auxiliar do. É bom rever sempre, pessoal. Se você puder, sempre rever, sempre pegar suas anotações e fazer uma revisão. Você aprende muito mais e você não esquece aquilo. Então, ele usa no presente simples, na forma interrogativa, que é o nosso objetivo agora. Ótimo. Então, forma interrogativa. Coloquei ponto de interrogação. Se é interrogativa, tem que ter ponto de interrogação. Então, eu coloquei no final da frase. Não basta colocar apenas o ponto de interrogação. Em português, nós só trocamos a entonação. Você está triste? Você está triste? Você está bem? Você está bem? Mas em inglês, além de você colocar o ponto de interrogação, além de você também trocar a entonação, precisamos colocar o auxiliar do. Então ele aparece de novo. Marcelo, na interrogativa ele muda a posição? Sim. Nas interrogativas você inicia a frase pelo auxiliar. Do I brush my teeth? Eu escovo os dentes? A pessoa que estiver escutando, ela tem que ser informada rapidamente da sua intenção, que é uma pergunta. Do I brush my teeth? Ah, agora sim. Então, não esqueça, você localiza o sujeito da frase. Antes dele, coloca auxiliar. Tem tradução do? Você já sabe que não. Você pode até ensinar o seu colega que não tem tradução, mas tem uma função, mostrar que é presente. A frase agora está correta, você terminou a sua atividade e vai entregá-la felizmente e conseguindo os seus pontos. Frase interrogativa
mas agora nós vamos utilizar o auxiliar does. Então a frase está aqui, ó. I brush my teeth. Eu troquei he brushes his teeth para que nós possamos utilizar corretamente o does. Você se lembra que para utilizar o does, eu tenho que utilizar somente com sujeito de terceira pessoa. He, she or it. Marcelo, vai ser frase sempre com esses pronomes? Não. Às vezes você tem Paulo. Paulo, você sabe que é terceira pessoa. Então, se você tiver, por exemplo, Paulo brushes his teeth. O Paulo escova os seus dentes. Então, em uma interrogativa, você já sabe que Paulo é ele, portanto, terceira pessoa, você colocaria does. Então, é importante você ter em mente que ele ou ela, você coloca does. Por isso, da nossa troca aqui, ó. Coloquei ponto de interrogação, é o primeiro fato, o primeiro evento que você deve colocar. Às vezes, a gente esquece, aí o professor vai dar errado para você. Então, ele quer te ajudar. Então, vamos nos ajudar. É interrogativa? Ponto de interrogação. Eu vou colocar o auxiliar no começo. Do. Marcelo, mas você não falou que era does? Sim, eu observei que é terceira pessoa. Eu vou trocar por does. Does he brushes his teeth? Opa! Aqui ela está correta. Does he brush his teeth? Você viu? Eu já havia mencionado que o verbo brush volta para a forma base. Quando eu coloquei does, o verbo voltou para brush. Nós não comentamos isso, porque nesta aula eu queria que você lembrasse como que você faz a interrogativa e a negativa. O auxiliar do brush na terceira pessoa vai ser o nosso próximo assunto, tá certo? Então, o que aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre o presente simples, que é um tempo verbal que utilizamos para falar sobre a nossa rotina. Aprendemos também que o presente simples conta com dois auxiliares, o do e o does. Aprendemos que eles não têm tradução, mas têm uma função, e essa função é revelar para você, o leitor, o tempo verbal. O do e o does indicam que a frase está na forma negativa ou interrogativa. Do é utilizado quando o sujeito da frase for I, you, we and they. Does, esse auxiliar é utilizado quando o sujeito da frase for he, she, it. Utilizamos também, ou aprendemos, ou revemos os mecanismos de transformar frases afirmativas em negativas e afirmativas. Tá certo? Então, para a próxima aula, nós vamos ver os sufixos do presente simples. Tá certo? Mas vem comigo aqui. Antes de me despedir de você, eu queria te fazer um pedido. Que você fizesse as atividades e pedisse para alguém da sua família entregar lá na escola. Tá legal? É muito importante para a gente, muito importante para você. Então é um pedido que eu faço para você. Tá certo? Então, um abraço, fique com Deus e não se esqueça, estude sempre.